Que a paz de Deus esteja com vocês. Eu estou meio ansioso hoje. Esse assunto que nós vamos falar é um assunto muito amplo e acabou exigindo muita anotação, muito estudo. E eu pensei, igual o Adalto pensou na aula, né? Se for falar tudo isso de uma vez só, nós vamos ter que ficar aqui uma semana, né? Mas vamos partir para o que é mais simples. Eu tenho 2 filhos. Meus filhos, um fez 33 anos ontem, né? O outro, dia 16, fez 26 anos. 29. Meu filho fez 29 anos. E é interessante que hoje eu não disciplino mais meus filhos. Eles já são adultos, casados, já têm suas próprias famílias, eles já caminham com as próprias pernas. Então, eu e minha esposa assumimos agora o papel de orientadores, de conselheiros, né? Mais o que um amigo faz do que o que um pai faz. Mas eles foram pequenos um dia. E quando eram crianças, nós muitas vezes tínhamos que disciplinar eles. E essa disciplina a gente até chamava de castigo, né? Você vai ficar de castigo no canto, né? E a gente fazia coisas que doía muito no nosso coração, porque a gente não queria ver o sofrimento de um filho. Ninguém quer. E é triste. Eu lembro de momentos que, por ser criança, eles falavam alguma coisa que eu acabava dando risada durante a disciplina, sabe? Uma vez o Leandro me trouxe, quando eu cheguei em casa do trabalho, ele aprontou alguma coisa durante o dia que eu não sabia o que era, e a Regiane prometeu que quando chegasse eu ia punir ele. Aí quando eu entrei em casa, ele veio com o chinelo dele, que era mais ou menos desse tamanhinho assim, né? E ele falou, eu falei, mas por que você está me dando o seu chinelo? Ele falou assim, não, porque esse aqui dói menos, né? Então, ele já entendia o que era a punição. Mas para ele entender o que era disciplina, levaria mais tempo. Uma resposta que eu pretendo dar para vocês hoje é para a pergunta que normalmente nós fazemos durante a nossa vida. Deus está me punindo? Isso porque nós contamos muitas mentiras para nós mesmos. O Ailton, quando me convidou para essa mensagem, ele falou que vocês já há vários tempos, vários meses talvez, estão tratando desse assunto, das mentiras que nós contamos para nós mesmos. E uma delas é essa: Deus está me punindo. A passagem lida está bem clara, dizendo da disciplina de Deus. Precisamos entender a diferença entre punição e disciplina. A punição é realmente um castigo. É alguma coisa que você está sofrendo por alguma coisa que você deveria ter feito e não fez. Alguma coisa que você fez, mas fez errado. Sabe? Pensa no criminoso, um ladrão. Ele rouba. Ele tomou de alguém alguma coisa que ele não podia tomar, que não era dele, ele é descoberto, automaticamente ele vai para a prisão e ele vai ficar alguns anos lá, determinado por algum juiz, para pagar aquela pena. E enquanto ele não cumprir toda aquela pena, ele não está perdoado perante a justiça dos homens daquele crime. Agora, já a justiça de Deus tem nos dito diariamente que nós não podemos roubar. E vem nos dando durante a nossa vida indícios de como que a gente deve fazer para não necessitar do roubo. E isso a gente chama de disciplina, sabe? E muitas vezes faltou coisa dentro de casa.
faltou o emprego, faltou o sustento da nossa família, por algum momento, sabe aquele dia que você abre a geladeira e está vazia, vai lá na despensa e está vazia, e o salário não veio, aí você fala, poxa, e agora? Né? Isso não justifica o roubo. Isso é apenas uma forma de você começar a pensar, ué, por que está faltando as coisas aqui? Eu preciso agir melhor para que futuramente não aconteça novamente isso. É Deus te dando orientações do que a gente precisa fazer para viver de acordo com a vontade dele e de acordo com o que toda a sociedade, e principalmente a lei dos homens, está dizendo para a gente viver. Para a gente um dia não precisar pagar por alguma coisa errada que nós fizemos. Uma coisa importante que essa passagem também diz, ela está dizendo que, olha, nas dificuldades, quando nós reconhecemos a disciplina, nós não somos punidos, né? Deus traz sofrimento às pessoas. A gente liga a televisão, lê jornais, vê a internet, e você só vê sofrimento. A humanidade está embaixo de um sofrimento terrível. Os nossos governantes são corruptos, as pessoas estão querendo levar vantagens uma por cima das outras, as pessoas estão morrendo em grandes tragédias. E aí vem uma pergunta para nós, por que Deus está permitindo tudo isso? Sabe, a gente tem essa frase também, que às vezes pode, dependendo do ângulo que você olha, pode ser também uma mentira que contamos para nós, né? Fala, por que Deus permite? Lembra da história de Jó? Deus permitiu que o Satanás tentasse Jó ao máximo. Ele perdeu tudo o que tinha, mas Deus confiava na integridade de Jó. Por isso Deus permitiu isso. Deus deixa as coisas acontecer com a humanidade por um simples fato. A humanidade não está com Deus. Os nossos governantes não estão com Deus. As tragédias acontecem porque as pessoas não estão com Deus. Lembra da destruição de Sodoma e Gomorra? É interessante quando, um pouco antes, isso está em Gênesis 18, ele fala, o anjo, depois de conversar lá com Abraão, com Sara, você vai ter um filho, você vai ser pai de uma grande nação, e os anjos, eles vão em direção a Sodoma para destruir aquela cidade. E ele fala, olha, o sofrimento daquele povo chegou, os pecados daquele povo chegou aos meus ouvidos. E ele foi para destruir. E no caminho, Abraão tenta convencer do contrário. Não, espera aí, meu Deus, você vai destruir aquela cidade, né? E se tiver 50 pessoas boas lá? Aí Deus fala, olha, se tiver 50 eu não vou destruir. Ou tipo, em outras palavras, Deus está falando para ele, me mostra 50 pessoas, né? E eu não destruo. Aí eles caminham um pouquinho mais, aí ele pensa assim, vai que não tem 50, né? Ô Deus, mas e se tiver 45? Não, olha, se tiver 45 também eu não destruo. Mas e se tiver 40? E ele vai diminuindo a conta até chegar em 5, né? Fala, Deus fala, fala para mim, mostra 5 pessoas boas lá. Se tiver lá, eu não destruo aquela cidade. Não tinha essas pessoas, sabe? Deus no final fala, olha, vai lá, tira o teu sobrinho, a família dele de lá e acaba com essa conversa. É triste uma coisa dessa, porque Deus vai destruir esse mundo. E ele vai encontrar 50 pessoas boas, ele vai encontrar 45 pessoas boas, 40, 30. Nós precisamos nos questionar. Nós temos um papel na humanidade e Deus está assistindo tudo isso. Ele não vai interferir no trabalho da humanidade, porque ele deu esse papel para nós. Fala assim, ide e pregai o evangelho por todas as nações. Nós temos, hoje na aula foi falado sobre o Espírito Santo, nós temos esse Espírito dentro de nós. E esse causa um diferencial entre nós. Porque um dia nós escolhemos estar com Jesus. Nós escolhemos não ser mais uma dessas pessoas que apenas faz parte da humanidade. Nós escolhemos ser alguém que topa ser disciplinados por Deus. E por causa dessa escolha, de repente, hoje, quando Deus olha lá da onde ele está, e ele olha e ele vê esse grupinho,
E se fosse em Sodoma, ele olharia e via esse grupo. Ele via essa luz aparecendo lá, resplandecendo, e ele falava: opa, tem 50 bons lá. Então, por causa disso, eu não vou destruir aquela cidade. Mas as tragédias continuam acontecendo. As crianças continuam morrendo. É triste quando a gente fala, hoje foi citado aqui até de duas crianças que morreram, né? No meu trabalho, hoje o Adalto falou também, a gente vê muita gente morrer. E é diferente quando você vê uma criança morrer. Porque tem uma emoção envolvida, tem um sentimento maior. A gente pensa nos nossos filhos, nos netos e fala: poxa, por que Deus permite então que as crianças morrem? Por que esse sofrimento se estende até as crianças? Tá, eu sou pecador, você é pecador, a humanidade é pecadora, mas essa criança, que pecado que ela tem? Por que Deus permitiu isso, sabe? Nós vivemos dentro de um contexto. A humanidade é uma só. Não existe para Deus uma humanidade, homens, mulheres, velhos, jovens, crianças. Não existe para Deus. Para Deus ele está vendo pessoas, ele está vendo corações, ele está vendo aqueles que estão junto com ele. Quando uma criança morre, pode ser também uma disciplina para esses pais. Eu conheço famílias que foram convertidas inteira, a família inteira convertida, porque o patriarca daquela família morreu. E morreu um mês depois dele ter se convertido, ou 2 meses depois, pouco tempo depois, sabe? Aí se pergunta, mas por que Deus permite isso? Por que isso aconteceu? Por que isso? Talvez se aquele homem não tivesse morrido, aquela família não tivesse sido convertida. Talvez, se Deus quisesse, apenas atingir aquela pessoa, um outro membro da família. Coisas ruins acontecem com todo mundo. Nós não estamos livres disso, né? Nós não estamos protegidos sim, nós não estamos blindados dos perigos que essa vida nos oferece. Nós vamos ficar doentes, nós corremos risco de ser assaltado, corremos risco de bater o carro quando estiver voltando para casa agora, ou de ter um infarto agora. Nós não estamos blindados das coisas que a humanidade sofre. Mas nós que fizemos a escolha de estar com Jesus, de seguir Jesus, nós temos a proteção do próprio Deus, por intermédio do Espírito Santo que está dentro de nós, de não sofrer a punição que está proposta para todo ser humano, que é o inferno. Nós, como cristãos, fizemos a escolha de estar com Deus na eternidade. Uma outra pergunta. Os pecadores. Falamos da humanidade de uma maneira geral. Os cristãos que estão separados agora e salvos com essa oportunidade de viver eternamente. Mas o mundo ainda está cheio de pecadores. E nós também somos pecadores, nós também não estamos livres do pecado. Então, mesmo como cristãos, mesmo como salvos, mesmo dentro do reino de Deus, mesmo nós ainda somos pecadores. Precisamos a cada dia levar em conta a oração. Essa é uma linha direta que Deus deixou entre nós e Ele, para que a gente cada dia se adapte melhor à vontade de Deus. O mundo, o pecado, ele é mais aceitável do que a palavra de Deus. Se você fala para uma pessoa, vamos para o culto, ou para uma reunião da igreja, ela vai te dar uma desculpa, né? Pô, dificilmente a gente consegue trazer as pessoas, né? Fala, eu não tenho tempo, eu estou cansado, eu trabalhei direto o dia inteiro, acho que Deus não se importa comigo, né? Eu sou muito pecador, então não é para mim isso, né? A gente encontra muitas desculpas por aí. Mas se você convidar essa pessoa para ir para um churrasquinho,
Meu, ela nem a blusa vai pôr. Do jeito que ela tá, ela vai, de chinelinho de dedo e tudo. Opa, vamos lá, né? Ela achou um tempo, ela achou condição, ela achou o ambiente que ela está. Nós precisamos orar por essas pessoas. Nós precisamos continuar firmes, convidando essas pessoas. Não podemos desistir de ninguém. Deus não desistiu de nós. Deus não desiste das pessoas. Um outro ponto que a passagem cita mais para o final aí, Hebreus 12, 7, 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Uma criança morre, o teu filho morre. É um sofrimento muito grande. Naquele dia. No dia seguinte, continua sendo um sofrimento grande, mas não tão grande quanto no dia anterior. E conforme os dias vão passando, o sofrimento vai diminuindo. A gente volta para a nossa vida dali a pouco, anos depois, você lembra daquele caso, mas você já não sofre mais com aquilo. Essa é a bênção de Deus, sabe? Eu tenho uma prima que morreu a filha dela com 2 anos e 6 meses de idade. Ela tinha um filho, né, já com seus 5, 6 anos, e essa filha teve lá uma broncopneumonia e morreu naquele dia. Durante, no mínimo, 30 anos, ela manteve na casa dela a gaveta com as roupas daquela criança intacta, guardada lá na casa dela. Abria aquela gaveta de vez em quando, tirava as roupas, mudava a forma que estavam dobradas para não estragar e guardava de novo. Uma recordação que foi moendo, foi envelhecendo, foi maltratando a pessoa. Essa minha prima aceitou uma punição para ela mesma. Ela fez a punição dela. Todos os dias ela era punida quando ela abria aquela gaveta. Era uma lembrança? Não estou contra isso. É bom você guardar lembrança, ter lembrança das pessoas. Eu tenho um relógio, meu pai foi morto, vítima de um atropelamento. Na batida, ele estava com um relógio que eu tinha dado para ele uma semana antes. Quebrou o relógio. Eu tenho esse relógio lá em casa, sabe? Eu não fico lá idolatrando aquele relógio, olhando, sabe? Mas é gostoso ter uma coisa assim, saber, poxa, teve no braço do meu pai isso aqui, né? A história, entende? A gente tem recordações, mas nós não podemos sofrer com essas recordações. Nós não podemos nos entregar a essas recordações, porque toda disciplina, ela tem um tempo lógico de duração. É ali, naquele momento, gente, passou. Nós vamos passar por todo tipo de sofrimento e Deus está nos disciplinando diariamente para que a gente se mantenha no caminho dele, sabe? É interessante que essa passagem lida, eu já tenho anotado aqui, está lá em Deuteronômio 8, né? E eu vou ler a partir do 1, para que a gente entenda o contexto. Deuteronômio 8, o povo de Deus está no deserto. Tinha estado lá na terra prometida, né? Cara a cara lá. Mas como Deus viu, falou, opa, espera aí, vocês pisaram na bola ali, então não vai entrar na terra prometida. Eles não vão entrar. E eles então voltaram para trás e vagaram pelo deserto por 40 anos. Né? Aqui em Deuteronômio está dizendo, a partir do versículo 1, tenham cuidado de obedecer a toda a lei que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Era de propósito. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná
que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma terra boa, cheia de riachos e tanque de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videira e figueiras, de romãzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. A história se repete. Nós estamos passando por um período agora que poderíamos comparar a esses 40 anos no deserto. Nós estamos vivendo e caminhando em direção à terra prometida, junto com Deus, a vida eterna, junto com Ele. E nós seremos disciplinados. E Ele vai deixar nós passar necessidade. Ele vai deixar que a gente sofra, para que a gente lembre, cada dia, a cada minuto, para onde nós estamos indo. E quando nós vencermos tudo isso, nós estaremos com Ele lá, nessa grande terra, nessa terra que emana leite e mel, ao lado de Jesus, caminhando junto com Ele. Que Deus nos abençoe e que a gente caminhe essa vida lembrando do quanto é importante a disciplina de Deus em nossas vidas. Amém.